noite, graça e paz a todos os irmãos. Nós vimos na semana passada a questão da disciplina, como é importante para as nossas vidas, entender que a disciplina passa pelo nosso se dispor. Eu preciso me dispor a ter um encontro com Deus, eu preciso me dispor a parar para ouvir a voz de Deus, eu preciso me dispor para dizer, eis-me aqui, Senhor. Não sou eu que vou conseguir retirar da minha vida os meus maus hábitos, não sou eu que vou vencer as minhas fraquezas pelas minhas próprias forças, mas eu sei que na vida de submissão ao meu Deus, ao meu Cristo, Ele sim pode promover essas transformações que tanto Ele também quer. Então, nesses encontros nossos de oração, é um encontro onde nós buscamos a Deus e pedimos a Ele que nos santifique, que Ele nos sonde, que Ele venha ao fundo do nosso coração, dar aquela vasculhada, aquela mexida e tire de nós aquilo que não lhe agrada. Existem muitas coisas em nós que são desagradáveis aos olhos de Deus. E aí então, maus hábitos, fraquezas e tantas outras coisas. Então nesses encontros de oração nós buscamos, pedimos a Deus isso. Uma atitude do nosso Cristo, de algo que acontece com o Senhor Jesus, e isso se torna relevante para nós e importante, tá ok? Para que a gente possa ter esse momento de oração. 14, verso 13, especificamente, justamente no momento em que vai haver uma grande multiplicação dos pães e peixes, né? Um momento onde nós conhecemos bem essa passagem, onde Cristo nos mostra esse ato gracioso do seu amor como um Deus provedor, como um Deus que supera todas as expectativas do coração humano. Enquanto o receio era que havia pouca comida para muita gente, o fato é que Deus promoveu de forma marcante, mostrando que com Ele o pouco se torna suficiente. É um grande ensinamento para nós, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu queria falar dando andamento ao conceito da disciplina, do cuidado de cada um de nós com a nossa caminhada de fé. E aí, Mateus 14, verso 13, diz lá: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. E aí eu quero só ler esse versículo, o restante dos versículos dos fatos vocês já conhecem, e aí então você já tem as informações. E aí o que acontece? Ouvindo o quê? Vamos aqui rapidamente trazer uma localização para o texto, né? Dar um contexto aqui para facilitar a nossa compreensão, né? Carlos, boa noite também, meu irmão, Deus abençoe ricamente. O que acontece? A informação que chega para Jesus, o que chega para Cristo, é que de forma absurda, injusta, hedionda, né? De forma muito assim maldosa, João Batista foi executado, né? Foi decapitado. João Batista então é retirado, né? Decapitado a sua cabeça por uma vaidade absurda, né? de um governador influenciado, enfim, por uma conjuntura de estrutura de governo corrupto, injusto e que faz com que os líderes, né, tenham uma pseudo-ideia de que são superiores aos demais ou que são os donos da razão. E dentro disso, então, ele achou que era muito simples a vida apenas de um profeta, de um homem que tinha uma certa influência no povo, mas o fato é que não era alguém da estirpe deles, né? Então ele foi, e de forma muito cruel, mandou decapitar João Batista, que foi o precursor de Cristo. João Batista é aquele que clama no deserto, a ideia daquele que está cumprindo essa profecia declarada já no Antigo Testamento, daquele que vem para cumprir ou preparar o caminho para a chegada do Messias, e João faz isso de forma muito bela. Você encontra o ministério de João Batista, um ministério muito produtivo, ainda podemos dizer também muito ativo na sua disciplina, muito positivo nas suas pregações, né? Poderíamos dizer que o primeiro sermão de Jesus, por exemplo, foi um sermão que João Batista pregou primeiro,
né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Cristo depois vem e continua essa pregação, essa mensagem. Então, algo assim maravilhoso dessa mensagem que nós vamos apontar um pouquinho nessa. Então, você tem uma notícia que chega, uma notícia ruim, uma notícia triste, e que expressava não somente a perda de uma pessoa querida, como próxima, né, que era João Batista, do Cristo, mas a demonstração da maldade do coração do homem. A demonstração de como as autoridades, como a estrutura, aquilo que o apóstolo Paulo chama de das potestades do mal, que de uma certa forma governam esta humanidade, governam este mundo, são tão terríveis e rápidos nas suas maldades. E então Cristo, quando toma ciência, e no verso 13 ele destaca justamente isso. Quando chega essa informação que João Batista tinha sido assassinado, diz o texto que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Para um lugar deserto. Bem, é sobre isso que eu queria tratar com vocês. Existem momentos essenciais para que a gente possa entender e nos conhecer um pouco mais, que nós precisamos parar e sozinhos, somente nós e Deus, somente você e Deus, somente eu e Deus, na nossa particularidade, na nossa, vamos assim dizer, intimidade, no aspecto de podermos chorar, de podermos sorrir, de podermos falar o que quisermos falar, sem nos preocuparmos com quem está à volta, porque não teria ninguém, mas que pudesse fazê-lo somente aos olhos de Deus. Jesus faz isso. Jesus toma essa atitude. E aqui então fica para nós um grande ensinamento, importantíssimo também para as nossas vidas. Eu e você também precisamos de momentos assim. Eu e você também precisamos de momentos onde nós precisamos parar e sozinhos, só nós, só eu e Deus, só você e Deus, bater um papo, abrir o coração, reclamar, agradecer, chorar, sorrir, seja o que você esteja passando, seja o que você esteja vivendo, seja o que você esteja experimentando, o fato é que todos nós, a exemplo do próprio Cristo, temos que ter um momento assim, onde nós nos colocamos a sós com Deus. E é isso mesmo. É isso que Jesus faz. Tudo bem que depois uma multidão vai atrás dele, descobre onde ele está e vai atrás dele. Mas a sua intenção era ficar sozinho com o Pai, para que pudesse então, a partir disso, ter esse momento com o Senhor Pai, com Deus Pai, como forma de tratamento. A nossa reflexão nessa noite, em nível de disciplina, de santificação, disciplina daquilo que Deus realiza, uma das coisas que nós fazemos, já que não somos nós mesmos que nos santificamos, já que não sou eu que consigo arrancar de mim o mal, né, o pecado, o mau hábito, mas é Deus que com a sua mão poderosa consegue mover essas coisas da minha vida e preencher com o seu amor e sua graça. Então, uma das coisas que Cristo nos ensina com essa passagem é que eu preciso me dispor a estar sozinhos com Deus, a sós com Deus. Eu preciso me dispor, independente do meu cônjuge, independente dos meus filhos, dos meus pais, né? Independente dos meus netos, dos meus avós, seja como for, o fato que cada um de nós, na nossa individualidade, precisamos parar. Ainda que talvez numa primeira vez, num primeiro momento, você não tenha nem o que dizer, ainda que talvez você não fique com a mente vagando em algumas circunstâncias, mas o fato é que nós precisamos nos dispor a ter um momento a sós com Deus, onde ali você pode até não dizer nada, mas você fica ali e tenta ao máximo fazer silêncio com a sua mente para então ouvir o que Deus quer dizer. Jesus nos ensina então com isso. No momento difícil, Jesus queria ficar a sós com o Pai. No momento a notícia não era muito boa, Jesus queria então derramar as suas lágrimas junto ao Pai. Outro momento que ele vai buscar isso é também quando está próximo do seu sacrifício. Cristo também, ainda que acompanhado de alguns discípulos, chega um ponto e fala assim: permaneçam aqui, me permita orar a sós. E ele vai mais à frente para ficar a sós com Deus.
Bem, eu diria para você então, quando foi que você ficou a sós com Deus? Quando foi que você parou, respirou fundo e disse: estou aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Quantas vezes você talvez tenha algumas tristezas, talvez você tenha algumas mágoas, talvez você tenha algumas queixas, talvez você tenha alguma coisa no seu coração que você não compartilha, você não fala com ninguém, ou às vezes fala, mas fala, né, para pessoas que talvez não deveriam nem estar ouvindo, mas para quem realmente você deveria falar, que é Deus. Muitas das vezes você não para, no silêncio da sua intimidade, da sua individualidade, para falar com Deus. Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades? Às vezes nós ouvimos pessoas que acordam de madrugada para orar, às vezes nós ouvimos testemunhos de irmãos que vão, né, sobem morros, montes para orar e fazem isso com algumas intenções, enfim, para orar. Mas o fato é que eu poderia olhar para todos esses conjuntos de fatores, né, de atividades, e pensar justamente numa coisa, que é justamente muito boa. Eles estão buscando um momento para ficar a sós com Deus. E você? Qual é o momento que você fica a sós com Deus? Qual é o momento que você realmente pode chorar à vontade, sem ser interrompido? Qual é o momento que você pode, de repente, desabafar à vontade, sem ter receios de quem está ouvindo e tendo interpretações equivocadas? Qual o momento que você tem a oportunidade de respirar fundo e falar: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe das minhas fraquezas, então cuida de mim. Qual é o momento que você pode realmente compartilhar, deixar sair, falar com Deus abertamente sobre talvez pecados que talvez nem você goste de estar pensando neles? Quando? Observe então como é importante, assim como Cristo, se retirar para ficar a sós com o Pai. Então o que eu queria nessa noite é justamente isso. Eu sei que eu sempre desafio no final para que você se reúna com a sua família e ore. Mas eu queria que hoje você orasse, ou não, se não pudesse ser agora, após esse momento, mas que você reservasse um momento ainda para que sozinho você pudesse orar. Para que sozinho você pudesse pelo menos elevar seus pensamentos a Deus. E talvez, se você não tenha nada a dizer, que você então silencie sua mente e seu coração e espere por alguns minutos em silêncio e depois agradeça a Deus e volte à sua rotina. O fato é que eu e você precisamos nos retirar também. O fato é que eu e você precisamos de um momento a sós com Deus. Então, uma das coisas que passa por essa disciplina é justamente isso. Um desses fatores é você se dispor a ficar a sós com Deus. Esse é um passo. Vamos fazer esse passo hoje? Vamos começar? Um momento a sós com Deus, onde você pode falar o que estiver no seu coração, porque Deus está te ouvindo, Deus já te conhece, onde você pode colocar aos pés de Deus todas as suas mágoas, sentimentos, tristezas, dores, onde você pode questionar a Deus na sua intimidade com Ele, na sua particularidade com Ele, e permitir que Ele trate com você e permitir que Ele fale ao seu coração, também parar para ouvi-lo, onde nós podemos acalmar as nossas emoções e sentimentos e simplesmente responder como foi respondido no passado: fala que teu servo ouve. Enfim, uma das coisas da disciplina espiritual é justamente também pararmos para ter um momento a sós com Deus. E é o que eu desafio você nessa noite. Oremos nesse instante. Gracioso Deus, abençoa-nos, ó Pai. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor nos teceste no seio de nossas mães. O Senhor já nos conhecia antes mesmo de qualquer coisa existir. O Senhor já nos tinha em teu coração. Então aqui estamos, Senhor, no momento da história e da existência, no momento da vida, clamando a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança. E o que nós queremos é que o Senhor nos ensine a termos momentos pessoais, íntimos com o Senhor, momentos a sós com o Senhor. Queremos ter
Ó Pai, um momento onde nós possamos abertamente conversar e falar. Mas às vezes, pelas nossas rotinas e hábitos, parece que essas coisas passam despercebidas. Então, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que possam ter dificuldades com isso, que o Teu Santo Espírito esteja lhes dando disposição e força. Que eles estejam motivados, ó Pai, a terem os seus momentos individuais com o Senhor. E a partir disso, que o Senhor fale a cada coração. Que o Senhor trate com cada um de nós. Que o Senhor nos ensine, nos corrija, nos conforte, nos console, nos renove. Enfim, que nesses momentos, ó Pai, o Senhor esteja nos promovendo mais e mais o Teu amor e a Tua graça e a Tua santa vontade em nossas vidas. Nós nos colocamos em Tuas mãos e o Senhor sabe, nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. E tudo isso então fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.